Salve rapaziada, eu sou o Enzo e está começando mais um vídeo do canal. Bom gente, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês alguns reforços que o time do Newcastle quer trazer. Nada oficializado ainda, apenas especulações que estão surgindo na imprensa. Então eu vou trazer para vocês os técnicos que estão sendo especulados e também alguns jogadores que estão sendo especulados para chegar nesse time do Newcastle, que foi comprado aí recentemente pelo fundo de investimento público, acho que da Arábia Saudita, principalmente com o nome do Mohammed bin Salman, que é o cara que vai meio que comandar esse time do Newcastle. Ele que foi quem realmente acabou comprando o time do Newcastle. E eu vou trazer para vocês algumas das especulações. E também já vou avisando, caso for novo no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho aí também para não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha aí também para você no canal e não esquece do like também, demorou? Então, bora pro vídeo, espero que vocês gostem. Bom, dando início aqui ao vídeo então, como eu disse aí mais ou menos no início, o time do Newcastle, como todo mundo sabe, foi comprado pelo valor de 300 milhões de libras pelo fundo de investimento público lá da Arábia. Então vão ser eles mais ou menos que vão comandar esse time do Newcastle. E já estava se especulando, bom, quem que pode chegar nesse time do Newcastle? Tanto da parte de comissão técnica, quanto de jogadores. Mas primeiro estavam especulando principalmente quanto que esse time irá gastar para contratar a comissão e também os jogadores. Especula-se que irão gastar, que tem um dinheiro guardado para gastar 200 milhões de libras, ou seja, dá mais ou menos 1,5 bilhão de reais, alguma coisa assim. Ou seja, são 100 milhões a menos do que o time do Newcastle foi comprado, ou seja, já é uma grana muito pesada. E para quem não sabe, a libra tem um valor maior em relação ao euro. Eu acho que o euro é 5 e pouquinho e a libra é 6 e pouquinho, alguma coisa assim. Mas a libra é meio que maior em relação ao euro. Ou seja, a libra considera-se que ela tem... Como que eu posso dizer? Dá para gastar mais dinheiro com a libra. Eu não sei se vocês entenderam meu raciocínio. Bom, começando pela parte da comissão técnica. Alguns técnicos que estão sendo especulados e que já tem mais ou menos um jogador, não, né? Um técnico que é favorito para assumir esse novo time do Newcastle, esse novo time que foi comprado. Alguns nomes que surgiram na imprensa foram o do técnico Roberto Martinez, também do ex-técnico do Borussia Dortmund, Lucien Favre, estava falando errado já, mas acho esses dois bem mais difíceis de assumirem. O Brendan Rodgers, lá do time... Qual que é o time dele? Lá do time do... Caraca, deu branco do nome. Lá do time do Leicester, estava esquecendo o nome. Eu acho bem difícil por conta do trabalho longevo que ele já está tendo nesse time do Leicester. E também que ele já tem um time bom, já tem um time formado. Então eu acho bem difícil ele largar meio que um trabalho no meio para assumir um trabalho novo. Eu acho bem difícil a questão disso. Outro também que estava sendo bem especulado, que é o do ex-jogador do time do Liverpool, o Steven Gerrard, falem do jeito que quiser. Ele estava sendo especulado muito por conta dele não ter, como posso dizer, dele não ter certeza se irá continuar no time do Rangers lá da Escócia, que ele é o atual técnico de lá. Então, por conta dessa dúvida que ele está sendo bastante especulado também. Outro, o ex-técnico da Roma, acho do Shakhtar também, o técnico Paulo Fonseca, mas também acho bem difícil. Outro também que foi bem especulado e que dizem que chegou a recusar uma possível sondagem do time do Newcastle, que é o técnico Zidane. Após sair dessa última temporada lá do time do Real Madrid, dizem que ele já recusou essa primeira sondagem feita pelo time do Newcastle, porque, segundo informações, ele está esperando o fim da Copa do Mundo de 2022 para assumir a seleção francesa. Ou seja, especula-se que o Didier Deschamps irá sair dessa seleção francesa e quem pode assumir é o Zinedine Zidane, mas ainda não é nada certo. E agora sim, um técnico que está sendo bastante especulado e que dizem que é o favorito para conseguir assumir esse novo posto de técnico lá do time do Newcastle, que assim tiraria o atual técnico lá do time do Newcastle, eu esqueci o nome dele, o Steven Bruce, que o time do Newcastle atualmente está em 16º, 17º para lidar lá na Premier League, então né, já querem mudar ali o técnico, que o técnico mais cotado está sendo o atual campeão italiano com a Inter de Milão, que é o ex-jogador também e ex-técnico da Inter de Milão, ex-técnico lá do time do Chelsea também, o Antonio Conte. Ele também já foi campeão da Premier League lá com o time do Chelsea, então já tem uma experiência lá na Inglaterra, foi especulado para já assumir PSG, lembra rasgado, foi mal, foi cotado para assumir Real Madrid, PSG, o Tottenham aí recentemente, então ele está sendo um técnico que é bastante cotado, já tem experiência lá na Premier League, já conquistou a Premier League e é um bom técnico sim. Então acho que o Antonio Conte, desses nomes aqui, é um nome muito bom. Eu cogitaria Zidane ou Antonio Conte, mas como Zidane dizem que já recusou a primeira sondagem, então acho que o Antonio Conte acaba sendo sim a melhor opção. Bom, como eu já disse para vocês aí os técnicos que estão sendo cogitados, agora eu vou dizer aqui alguns jogadores que estão sendo cogitados.
Mas primeiro eu tenho que explicar uma coisa. Esse time do Newcastle, eles querem fazer a seguinte coisa. Eles não querem chegar contratando as principais estrelas. Ah, vamos contratar Mbappé, Haaland, Neymar, Messi, Cristiano. Não querem fazer isso. Eles querem primeiro construir uma espinha dorsal, ou seja, construir primeiro um elenco de jogadores medianos, eu vou colocar desse jeito, para depois ir aos poucos se construindo, contratando um jogador mais famoso aqui, um outro ali, e aí sim ir formando uma equipe vencedora. Mas primeiro tem que primeiro ir construindo o seu elenco para depois, vamos colocar como uma situação de uma casa. Você não chega e constrói tudo de uma vez, já não vai construindo a parte de cima para a parte de baixo. Não, você constrói da parte de baixo para a parte de cima, ou seja, para ter uma sustentação para que a casa consiga ficar um bom tempo em pé. E um elenco de futebol não é diferente disso. Não adianta você querer contratar uns jogadores para depois você querer construir uma espinha dorsal. Ou seja, vamos contratar o Mbappé e o Haaland e vamos deixar, sei lá, os jogadores que já estão lá no elenco. Não tem como. Tem que construir primeiro os jogadores de baixo, um goleiro, um zagueiro, um atacantezinho, um meio campista ali mais mediano. Construir uma equipe para depois contratar os grandes jogadores para eles já chegarem e resolverem. Ou seja, tem que ter uma espinha dorsal nesse time do Newcastle e é isso que eles realmente querem fazer. Bom, e esses jogadores que teoricamente formariam essa espinha dorsal, alguns deles são lá do time do Manchester United, alguns jogadores que acabaram perdendo um pouquinho do seu espaço. O primeiro deles seria do zagueiro Bailey. Ele que já não vinha sendo bastante utilizado, sofre bastante com lesões, é um bom zagueiro, um zagueiro rápido, mas esse problema de lesões fez ele perder um pouco do seu espaço. E ainda mais com a chegada do zagueiro Varane, ele vai perder mais espaço ainda. Então uma ida para o Newcastle seria uma ida muito boa. Mas, como eu já disse para vocês, tem bastante problema de lesão, então é algo que tem que ficar esperto com ele. Outro também do time do Manchester que chegou e não teve muito espaço é o meio campista Van de Beek. Jogou muito pelo time do Ajax, chegou no time do Manchester United com uma expectativa, mas não conseguiu render muita coisa. O Solskjaer também não coloca ele muito para jogar, então fica meio que nesse impasse. E o Van de Beek, acho que para um outro time, para o time mediano, vamos colocar desse jeito, um Newcastle da vida, um time mediano da Itália, um time mediano da Espanha, alguma coisa do tipo, um time mediano lá da Europa mais especificamente, acho que seria muito bom para a carreira dele, que ele conseguiria melhorar ainda mais. E acho que uma ida para o Newcastle agora, construir essa espinha dorsal, acho que seria uma boa contratação. Outro que também meio que fez o que o Van de Beek fez, não estava bem no time Manchester United, foi emprestado para um time mediano e foi muito bem. Ó, gente, acabei espirrando. Eu tô falando do meio campista Lingard. Ele estava a temporada passada lá no atual time dele, que é o Manchester United, mas no começo da temporada fez os primeiros 6 meses não muito bom. Foi emprestado os outros 6 meses da temporada para o time do West Ham. E aí deitou e rolou lá no time do West Ham. Ele vinha sendo convocado para a seleção inglesa, mas depois desse mau momento nunca mais foi convocado. E aí pelo West Ham foi finalmente reconvocado e estava jogando muito bem, jogou muito bem pela seleção da Inglaterra. E ele vem passando por um bom momento. Mas o problema é que quem joga lá no meio campo do time do Manchester é simplesmente Bruno Fernandes, é Pogba, é McTominay. E aí sempre dizem, vamos jogar no ataque. Mas aí a gente lembra que tem Sancho, Rashford, Martial, Cavani, Cristiano Ronaldo, tem esses outros jogadores. Então a chance dele ter espaço é muito pequena. Então indo para esse novo time lá do Newcastle, acho que seria uma boa opção. E eu já acabei citando um que está sendo bastante especulado, que é o atacante Martial, que também perdeu bastante espaço. Já tinha perdido espaço com a chegada do Cavani e agora com a chegada do Cristiano Ronaldo perdeu ainda mais espaço. Então uma ida para o Newcastle também seria muito boa. E o outro atacante aqui também, que seria o Cavani, estaria meio que insatisfeito com a chegada do Cristiano Ronaldo. Ele já vinha jogando mais na última temporada, fez alguns gols pelo time do Manchester, mas com a chegada do Cristiano Ronaldo vai perder ainda mais espaço. Então uma ida para o Newcastle também não seria muito ruim, mas acho que a ida dele para o Newcastle seria muito mais para compor o elenco do que propriamente para ser titular em 100% dos jogos. Bom, agora dois jogadores do time do PSG que estão sendo bastante especulados. O primeiro deles seria do goleiro Keylor Navas, por conta dessa chegada do goleiro Gianluigi Donnarumma. A gente já percebeu que haveria um atrito entre Navas e Donnarumma, e dizem que já está realmente tendo esse atrito. Que o time do PSG, o elenco do PSG, o vestiário do PSG prefere o Navas, mas o Donnarumma chegou com uma puta de uma expectativa, um dos melhores goleiros do mundo, o melhor goleiro dessa última Euro, então chega uma puta de expectativa o Donnarumma, mas o Navas também estava bem pra caceta, então fica nesse impasse aí, então não sabe realmente o que vai fazer. Se Donnarumma vai embora, se Navas vai embora, então o Newcastle está sendo um dos times que está monitorando essa situação do Keylor Navas
O Navas é um baita do goleiro, Então, além dele ser um grande goleiro, levaria muita experiência para esse novo time do Newcastle. Um outro jogador aqui do time do PSG seria o atacante Mauro Icardi. Mas aí quando foi especulado, a esposa dele lá, a Wanda Nara, lá que traiu ele lá com o Maxi Lopes, a Wanda Nara que traiu o Maxi Lopes com o Icardi, né, melhor dizendo, chegou falando, não moraria na Inglaterra não, prefiro morar em Paris. Porra, mano, você morou em Milão, mora em Paris e vai morar na Inglaterra, meu. Se ela falasse, não quero me mudar pro Brasil, entenderia. Mas, porra, na Inglaterra, mano, na Inglaterra, velho. País da rainha, um país desenvolvido, não desenvolvido, um país super desenvolvido, um dos melhores países do mundo pra se viver, mas, não quero morar na Inglaterra, prefiro ficar em Paris. Vai. Meu Deus do céu, mano. Tá, voltando a falar aqui lá do Icardi. O Icardi não conseguiu engrenar muito nesse time do PSG. Faz alguns gols aqui, uns gols ali, normalmente é um dos artilheiros lá do time do PSG, mas em nenhum momento a gente chega e fala, o Icardi está jogando muito, o Icardi é um dos melhores jogadores do mundo, como que era o que a gente falava lá dele na Inter de Milão, que ele estava indo muito bem, a gente falava, bom, o Icardi é um dos melhores atacantes do mundo hoje em dia, tanto que ele é um dos capitães lá do time da Inter de Milão, mas depois da saída dele do time da Inter de Milão, a carreira dele, Bom, agora eu citar dois jogadores que estão em baixa há um bom tempo já. O primeiro deles é o atacante, o Bale, que temporada passada ficou emprestado ao time do Tottenham, mas não foi muito bem. Então retornou ao time do Real Madrid e o Real Madrid quer meio que se livrar dele por conta do alto salário que ele tem lá no time do Real. Então seria meio que um alívio muito grande pro Real tirar ele lá do time do Real Madrid. Acho que também seria bom pro Bale meio que mudar de áreas, principalmente lá na Premier League, que ele já foi muito bem pelo time do Tottenham. E um outro aqui que também é praticamente a mesma coisa, só que no time do Barcelona. Gera muitos gastos e não trouxe nenhum retorno, que é o meia Felipe Coutinho. É uma das maiores contratações da história do time do Barcelona, uma das maiores contratações da história do futebol, mas não rendeu nada ao time do Barcelona, nem tecnicamente, nem financeiramente. E ele só gera gastos por conta do alto salário que ele tem também, assim como o Bale. Então, ele indo para o time do Newcastle, ele retornaria à Inglaterra, onde ele teve seu melhor momento, que foi jogando pelo time do Liverpool. Então, indo para o Newcastle, eu acho que também seria uma boa. Ele e o Bale tendo novos ares, antigos ares, entenderam? Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui pro Minhouse, que faz tempo que eu não chamo ele. Minhouse, o que você espera desse time do Newcastle? Você acha que se chegar algum desses jogadores vai ser uma boa? Ou se chegar o Antônio Conte também vai ser uma boa? Acho que esse time do Newcastle, se fizer pelo menos algumas dessas contratações, esse time do Newcastle vai ficar muito mais forte, Já tem alguns bons jogadores, e acho que estou candidato a trazer alguns jogadores, esse time vai ficar muito forte, de certeza. Aliás, eu concordo com você, trazendo o Antônio Conte, que eu acho que é um grande técnico, alguns desses jogadores, sei lá, trazendo o Navas, por exemplo, que é um bom goleiro, o meio campista como é o Van de Beek, um atacante como é o Cavani, que é um jogador mais experiente já, sei lá, trazendo o Lingard, que vem jogando muito bem lá pelo último Manchester United, mesmo sendo reserva, acho que já construiria uma espinha dorsal, trazendo um outro zagueiro, um lateralzinho ali, porque já tem outros jogadores, tem o Saint-Maximin, tem o Almiron, tem bons jogadores já nesse time do Newcastle, então, trazendo algumas peças e já utilizando algumas que já estão lá no time do Newcastle, que são bons jogadores, acho que conseguem sim ir muito bem lá na Premier League. Bom dia de você no vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscreva no canal, ativa o sininho aí também para não perder nenhum vídeo. Comenta e compartilha aí também para você no canal. Esquece o like também, demorou? Volta para assistir outro vídeo do canal caso não tenha assistido. Sempre passando os cardzinhos aqui onde eu deixo os vídeos sugeridos para vocês aí, também demorou? Então, grande abraço a vocês, falou e fui.